Guerras, trombetas, o surgimento do falso profeta, o retorno glorioso de Cristo e o grande juízo. Os acontecimentos dos últimos dias já foram revelados nas Escrituras. E você está preparado para compreender as profecias que antecedem o fim? Começa agora o programa Desvendando o Apocalipse. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Desvendando o Apocalipse. É uma grande alegria receber você aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Meu desejo é que durante este estudo, a Palavra de Deus encontre espaço em seu coração, trazendo conhecimento, fortalecimento e crescimento espiritual para a sua vida. Na aula anterior, compreendemos o significado da palavra Apocalipse. O termo vem do grego apocalipsis, uma palavra que significa revelação, desvendamento, manifestação daquilo que estava oculto. Isso nos ensina algo muito importante. O livro do Apocalipse não foi entregue por Deus para confundir os seus servos, mas para revelar os seus planos e fortalecer a esperança da igreja. O próprio início do livro confirma essa verdade. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, João apresenta essa revelação como algo que Deus concedeu aos seus servos para mostrar aquilo que em breve deve acontecer. Mas antes de entrarmos nos símbolos e nas profecias, precisamos compreender o cenário em que essa mensagem foi entregue. A pergunta que precisamos responder é: em que contexto histórico surgiu o livro do Apocalipse? O próprio apóstolo João nos apresenta essa informação. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, João declara que estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essa pequena declaração revela uma grande verdade. João não estava em Patmos por abandonar sua missão, mas justamente por permanecer fiel a Cristo. O sofrimento fazia parte da realidade da igreja do primeiro século. O próprio Jesus havia advertido seus discípulos. João capítulo 15, versículo 20: Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo escreveu. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12 diz: Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Portanto, o Apocalipse nasce em um ambiente de pressão, de perseguição e desafios, mas também em um ambiente de esperança. A mensagem de Deus não chegou a João em um palácio, mas em uma ilha de exílio. Não chegou em um momento de conforto, mas em um período de dificuldade. Isso mostra que as circunstâncias humanas não limitam os propósitos divinos. Mas afinal, onde ficava Patmos? Patmos era uma pequena ilha localizada no Mar Egeu, próximo à costa da antiga Ásia Menor, região correspondente atualmente à Turquia. Era uma ilha de características rochosas e pouco férteis, utilizada pelo Império Romano como local de exílio. Humanamente falando, Patmos representava isolamento, mas, espiritualmente falando, tornou-se o lugar onde Deus entregou uma das maiores revelações de toda a Escritura. Esta realidade nos lembra as palavras do profeta Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Enquanto Roma acreditava estar afastando João da sua missão, Deus estava preparando uma mensagem que alcançaria gerações de cristãos ao redor do mundo. A tradição cristã antiga relaciona a escrita do Apocalipse ao final do primeiro século, durante o governo do imperador Domiciano, aproximadamente entre os anos 95 e 96 d.C.
Um dos testemunhos mais conhecidos vem de Irineu de Leão em sua obra Contra as Heresias e posteriormente foi preservado por Eusébio de Cesareia, um dos grandes historiadores da Igreja Antiga. Existem estudiosos que defendem uma data anterior durante o governo de Nero. Essa é uma posição presente em parte da pesquisa acadêmica. Entretanto, a interpretação tradicional adotada por grande parte dos estudiosos pentecostais e pelas Assembleias de Deus compreende que o período de Domiciano apresenta maior harmonia com os testemunhos históricos e com o contexto das 7 igrejas da Ásia. O comentarista Russell Norman Champlin destaca que o exílio de João não anulou sua vocação. Pelo contrário, aquele momento se tornou o cenário para uma revelação extraordinária de Deus. Na próxima parte, vamos conhecer melhor quem era João, compreender sua importância dentro da história da igreja e analisar o significado de ele estar em uma ilha de exílio, recebendo uma mensagem destinada a todos os seguidores de Cristo. O apóstolo João e as 7 igrejas da Ásia. Dando continuidade ao nosso estudo, precisamos compreender quem era o homem escolhido por Deus para receber esta grande revelação. O Apocalipse não foi entregue por alguém desconhecido dentro da história bíblica. Deus escolheu um dos discípulos mais próximos de Jesus, o apóstolo João. João fazia parte do grupo dos 12 discípulos e esteve presente em momentos fundamentais do ministério de Cristo. O próprio Evangelho de João apresenta uma característica marcante desse discípulo: sua proximidade com Jesus. Em João capítulo 13, versículo 23, encontramos a referência ao discípulo a quem Jesus amava, uma expressão tradicionalmente associada ao próprio João. Esse relacionamento próximo com Cristo não significava apenas privilégio, mas também responsabilidade. João testemunhou momentos únicos da caminhada de Jesus. Ele esteve no Monte da Transfiguração. Ele acompanhou Jesus no momento da crucificação e depois da ressurreição tornou-se uma testemunha da esperança cristã. O próprio João declara em 1 João capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Perceba a força dessas palavras. João não apresenta uma teoria religiosa. Ele apresenta um testemunho fundamentado na experiência com Cristo. Por isso, quando chegamos ao Apocalipse, estamos diante do testemunho de alguém que conheceu Jesus durante sua vida terrena e agora recebe uma revelação gloriosa sobre o Cristo exaltado. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 e 13, João descreve a visão daquele que estava no meio dos candeeiros de ouro. Essa imagem é extremamente importante. O próprio texto explica posteriormente que os candeeiros representam as 7 igrejas da Ásia. Isso demonstra que Cristo não estava distante da sua igreja, ele caminhava no meio dela. O número 7, dentro da linguagem simbólica bíblica, frequentemente transmite a ideia de completude ou totalidade. Portanto, embora a mensagem fosse destinada às 7 igrejas históricas específicas, ela também possui uma aplicação para toda a igreja ao longo dos séculos. As 7 igrejas estavam localizadas na província romana da Ásia, uma região muito importante economicamente e culturalmente. Eram cidades influenciadas pela cultura greco-romana, pelo comércio, pela idolatria e pelo culto ao imperador. Essas cidades formavam uma rota estratégica e a sequência apresentada em Apocalipse 2 e 3 corresponde aproximadamente a uma rota de comunicação utilizada naquela região. As igrejas eram diferentes entre si. Éfeso era conhecida pelo zelo doutrinário,
mas recebeu uma advertência por ter abandonado o primeiro amor. Jesus declara em Apocalipse capítulo 2, versículo 4: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esmirna enfrentava perseguição, mas recebeu uma palavra de encorajamento. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Cristo declarou: Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essas mensagens revelam algo importante. Jesus conhece profundamente a condição espiritual da sua igreja. Ele conhece suas virtudes, suas lutas e suas necessidades de correção. O comentarista Charles Spurgeon, em suas exposições bíblicas, frequentemente destacou que as advertências de Cristo nunca têm como objetivo destruir, mas sim conduzir o seu povo ao arrependimento e à restauração. Quando João recebe essa visão, ele está em um período de dificuldades, mas Deus mostra que a história não está nas mãos do Império Romano. A história está nas mãos de Cristo. E esta verdade já havia sido anunciada pelo próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Na próxima parte, vamos aprofundar o significado da expressão achei-me em espírito no dia do Senhor, compreender a visão de Cristo glorificado e analisar como o primeiro capítulo de Apocalipse apresenta Jesus como o centro de toda a revelação. Chegamos à terceira parte do nosso estudo. Até aqui, compreendemos o contexto histórico do Apocalipse, conhecemos um pouco mais sobre a ilha de Patmos e observamos que Deus escolheu o apóstolo João para receber essa revelação em um momento de grande desafio para a igreja. Agora, precisamos olhar para um dos momentos mais importantes do primeiro capítulo, a visão de Cristo glorificado. João estava em uma ilha de exílio, mas sua realidade espiritual era muito maior do que a sua circunstância física. Ele mesmo declara em Apocalipse capítulo 1, versículo 10: Achei-me em espírito no dia do Senhor. A expressão em espírito vem do grego en pneumat. Essa expressão indica uma experiência espiritual profunda, em que João recebeu uma revelação concedida pelo Espírito de Deus. Não significa que João deixou de estar fisicamente em Patmos, mas que Deus abriu sua percepção espiritual para contemplar aquilo que seria revelado. O primeiro som que João ouviu foi como uma voz forte, semelhante a uma trombeta. No contexto bíblico, a trombeta frequentemente está associada a anúncios importantes da parte de Deus. No Antigo Testamento, encontramos essas revelações em momentos de convocação, manifestação divina e anúncios de acontecimentos relevantes. Por exemplo, quando Deus se manifestou no Monte Sinai, houve sons e sinais que demonstravam a grandeza da sua presença. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 16, descreve sons de trombeta associados à manifestação divina diante do povo de Israel. Isso nos ajuda a compreender que João não estava recebendo uma mensagem comum. Ele estava diante de uma manifestação da majestade de Deus. Ao voltar-se para ver quem falava, João contempla 7 candeeiros de ouro e, no meio deles, alguém semelhante ao Filho do Homem. Essa expressão possui uma profunda conexão com o livro do profeta Daniel. Em Daniel, capítulo 7, versículo 13, o profeta contempla um como o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu.
Essa ligação revela que Jesus Cristo é o cumprimento das expectativas proféticas do Antigo Testamento. O Cristo apresentado no Apocalipse não é apenas o Jesus humilde que caminhou pelas estradas da Galileia. É o Cristo exaltado, glorificado e soberano. João descreve esta visão utilizando símbolos: vestes compridas, cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao bronze polido, uma voz como muitas águas. Cada elemento comunica uma verdade espiritual. Os cabelos brancos, por exemplo, lembram a descrição do ancião de dias em Daniel capítulo 7, versículo 9, transmitindo a ideia de eternidade, sabedoria e autoridade. Os olhos como chama de fogo revelam que Cristo conhece todas as coisas. Nada está oculto diante daquele que examina os corações. Esta verdade já havia sido ensinada pelo Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 23 diz: Eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. A visão de João chega ao seu ponto mais marcante quando ele vê Cristo segurando 7 estrelas em sua mão direita. O próprio texto explica o significado. As 7 estrelas representam os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros representam as 7 igrejas. A mensagem é clara. Cristo está no controle da sua igreja. Ele conhece suas dificuldades, suas lutas e suas necessidades. O comentarista Russell Norman Champlin destaca que a visão inicial do Apocalipse estabelece uma verdade fundamental. Antes de revelar acontecimentos futuros, Deus revela a pessoa central de toda a profecia: Jesus Cristo. Esse é um ponto essencial para compreendermos todo o livro. O Apocalipse não é primeiramente um livro sobre acontecimentos, é um livro sobre uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Por isso, João cai aos pés do Senhor como morto, mas recebe uma palavra de conforto. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Não temas. Aquele que possui toda a autoridade também é aquele que se aproxima com misericórdia. O mesmo Cristo que revela o futuro é o Cristo que sustenta sua igreja no presente. Ao encerrarmos esta aula, precisamos compreender uma verdade. O Apocalipse foi entregue para fortalecer a fé dos servos de Deus. João estava preso numa ilha, mas recebeu uma visão de Deus. A igreja enfrentava oposição, mas Cristo continuava caminhando entre os seus. E essa mensagem permanece atual. As circunstâncias podem mudar, os governos podem passar e os desafios podem surgir, mas Jesus Cristo continua sendo o Senhor da história. Que ao estudarmos o Apocalipse, o nosso coração não esteja apenas interessado em descobrir acontecimentos futuros, mas principalmente em conhecer mais profundamente aquele que é o centro de toda a revelação: Jesus Cristo.